Meu querido irmão, irmã, meu amado, abra comigo a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, verso 13. Êxodo, capítulo 20, verso 13. Êxodo capítulo 20, verso 13. Esse daqui é um dos textos dos 10 mandamentos. Quando Deus estava dando direção a Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que eles chegaram no Monte Sinai, e no Monte Sinai eles ficaram acampados durante alguns meses, e ali Deus falou com Moisés, Deus falou com o povo de Israel, e Deus deu a eles os 10 mandamentos, e esse daqui é um dos 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 13, ele diz assim: não matarás. Não matarás. Simples assim. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor nesse momento a ministração desta palavra. E na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, eu quero agora repreender todo ataque do diabo contra a mente, o coração das pessoas que estão aqui. Todos os espíritos que se levantam para roubar esta palavra, para gerar incredulidade ou dureza de coração, eu estou repreendendo agora no nome de Jesus, que as cadeias, que os impedimentos, que as dificuldades, elas sejam agora quebradas no nome de Jesus, e que o povo que está aqui nesta noite, meu Senhor, possa receber essa palavra, e ela possa gerar vida, mudança, transformação em seus corações. Nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Preste atenção, queridos. Deus é o autor da vida. Quando Jesus se manifestou pregando o Evangelho, Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Porque Deus tem propósitos de vida para mim e para você. Deus não quer ninguém quebrando, Deus não quer ninguém falindo, Deus não quer ninguém em ruínas emocional ou espiritual ou mesmo sentimental. O projeto de Deus sempre foi a vida. Por isso Deus é contra tudo aquilo que gera morte. Por isso que quando a palavra de Deus se refere ao maligno, ao diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Veja que a primeira declaração que Jesus fala sobre o diabo é que ele veio matar. Mas é interessante porque a primeira coisa que Satanás matou quando ele quebrou o seu relacionamento com Deus foi justamente a sua comunhão com Deus, foi justamente a sua comunhão com a Trindade. O maligno, Satanás ou Lúcifer, como queiram alguns, ele era um dos seres criados por Deus e que tinha uma relação com Deus, mas quando ele desobedece, ele quebra o seu relacionamento com Deus, com a Trindade, ele então passa a gerar na sua caminhada um rastro de morte e destruição. E a coisa não é tão simples não, porque a morte entrou com tanta força através da desobediência, que a Bíblia relata que Satanás conseguiu convencer 1/3 do céu para acompanhá-lo na sua rebeldia. Você tem noção? 1/3 do céu, 1/3 de tudo que Deus criou foi arrastado com Satanás através de um caminho de morte. A primeira morte foi a quebra, e é a morte mais grave, a quebra da comunhão e do relacionamento com Deus. Veja, agora aqui Deus dá um mandamento para o seu povo: não matarás. Esse é o 6º mandamento entre os 10 que Deus dá ao povo de Israel, e esse, sem dúvida nenhuma, é um dos mandamentos mais facilmente aceito por todas as pessoas. Por quê? Porque todo mundo entende que não é conveniente que se mate, que não é conveniente que você tire a vida de alguém. Então a maioria da sociedade aceita esse mandamento com muita tranquilidade, com muita facilidade. Este mandamento, ele é contra o homicídio.
Mas quando você pega as estatísticas na nossa sociedade, você vê que a cada ano parece que cresce mais no nosso meio a desobediência em relação a isso. Quantas mortes, quantos assassinatos, quantos crimes, quanta violência, e nós ficamos assustados de ver essas coisas acontecendo. Aqui mesmo em Manhuaçu, algum tempo atrás, aí no início do ano, parece, começou a acontecer execução na cidade, coisa que a gente não via, pessoas sendo executadas na rodoviária, gente que foi sendo executada aí no estacionamento do supermercado, gente executada aqui no coqueiro, coisa que nós não vimos. Parece que as pessoas hoje não só apenas perderam o respeito uns pelos outros, como também perderam todo o temor de Deus. Mas aí você talvez esteja pensando nessa noite: pastor, nessa noite aqui nessa igreja, nós não temos nenhuma pessoa perigosa, nós somos gente boa, nós somos pessoas que queremos o bem dos outros, nós não desejamos mal para ninguém, nós somos pessoas do bem. Então não tem muito sentido a gente parar aqui para pensar um pouco sobre não matarás, porque aqui ninguém está carregando uma arma, a não ser aqueles que são policiais, que são portadores, eles têm porte de armas, mas nós aqui, ninguém aqui é assassino, ninguém aqui é homicida, não tem muito sentido. Mas sabe o que eu descubro? Eu descobri que lendo a minha Bíblia, eu descobri que lendo a palavra de Deus, existem muitas formas de você matar e assassinar as pessoas, além daquela que você chega nas vias de fato. Quando a palavra de Deus diz não matarás, Deus tem em mente que tirar a vida não é algo que você e eu podemos fazer, mas há outras formas sutis de você assassinar alguém, de você matar uma pessoa, e pode ser que algumas vezes você tenha feito isso, ou tenhamos feito isso. Mas como é que se pode assassinar ou matar alguém além da via de fato? Preste atenção, há muitas formas de matar uma pessoa, e eu descobri isso lendo a Bíblia. Veja, em primeiro lugar, eu descobri que há aqueles que são assassinos por causa do ódio que possuem, por causa da falta de perdão. Preste atenção nisso. Há muita gente que mata e assassina o outro, não na via de fato, mas porque ela tem no coração ódio, ela não libera perdão, e esse é o mais comum de todos os assassinatos e o mais praticado pelas pessoas, e não importa que tipo de gente seja. Pode ser que nós não tenhamos matado ninguém que nos pisou, ninguém que tenha nos agredido, mas sem dúvida nenhuma, muitas pessoas estão assassinando, matando o outro no seu coração, por causa da falta de perdão e da falta de reconciliação. É interessante que quando Jesus está pregando a palavra de Deus, e ele começa a pregar o Sermão do Monte, lá em Mateus no capítulo 5, no verso 21 e 22, Jesus diz o seguinte, preste atenção, ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Aí Jesus entra no 6º mandamento, e ele diz assim: não matarás, isso foi dito, e ele diz assim: e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus entra com uma nova realidade, e Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto contra o seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Veja que Jesus agora, ele tira esse mandamento, não matar, e ele não coloca isso apenas nas vias de fato, mas agora Jesus, quando ele fala de não matar, de não assassinar, Jesus pega esse mandamento e internaliza esse mandamento. Ele coloca esse mandamento na esfera dos sentimentos, ele joga isso para dentro do nosso coração. Eu posso não matar, porque
Eu sei que se eu chegar às vias de fato, eu vou perder a minha liberdade. Eu posso não matar na via de fato, porque eu sei que as consequências desse assassinato ou dessa violência vão trazer muitas consequências desagradáveis. Mas Jesus agora joga esse relacionamento para o coração, e ele diz que há muita gente assassinando os outros na sua vida emocional pela falta de perdão, porque não se reconcilia. Jesus coloca agora a raiz do assassinato no coração de uma pessoa quando ela não perdoa o seu próximo por uma ofensa recebida ou por algo que lhe aconteceu. É interessante que o apóstolo João, quando ele começa a escrever as suas epístolas, lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 15, a palavra de Deus que está na boca do apóstolo João diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha o que João diz. Veja que João está dizendo que quando você e eu não perdoamos alguém, não liberamos o perdão para quem nos feriu, falhou conosco ou criou alguma situação, João diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, e ele diz ainda: ora, vós não sabeis que todo assassino não tem a vida eterna? Amados irmãos e irmãs, eu não peguei em armas para matar ninguém, eu não cometi o assassinato em uma atitude bem definida à vista dos homens, mas quando eu não perdoo, quando eu não libero perdão para as pessoas que falharam comigo, eu cometo um assassinato mental e emocionalmente. É por isso que lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, Provérbios nos adverte dizendo o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Preste atenção nisso. Uma das coisas mais difíceis da vida é perdoar, especialmente quando nós somos profundamente feridos. Mas mesmo assim, é isso que Deus quer de mim e de você. Alguém falhou comigo, alguém machucou você, alguém feriu você no seu relacionamento do dia a dia, no trabalho, em casa, na convivência. A palavra de Deus diz que você e eu precisamos perdoar a pessoa. Perdoar vai custar muito, vai custar o seu orgulho. Perdoar é não exigir os seus direitos porque eles foram desrespeitados. Perdoar é você não se vingar, é você tirar os olhos de si mesmo, tirar os olhos da sua dor, da sua humilhação, é dar amor à pessoa que te ofendeu quando ela merece de fato o seu desprezo, é você dar a ela um amor que ela não merece, como nós também não merecíamos o amor de Cristo, é dar liberdade a essa pessoa, quando na verdade pela falha que ela cometeu contra você, ela merece justiça, é punição. Perdoar, irmãos, é permitir que o Espírito Santo derrame no seu coração a graça de Deus, o amor de Deus, para que você então possa estender as mãos e perdoar a essa pessoa que falhou com você, assim como Deus em Cristo nos perdoou. A Bíblia diz, o 6º mandamento ordena dizendo: não matarás. Quando você não perdoa, quando eu não perdoo, a Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes àquele que cometeu a prática do homicídio, porque você mata no seu coração todo o sentimento que tinha em relação a outra pessoa. A polícia, ela não vai te prender pela quebra desse mandamento do Senhor quando você não perdoa alguém. Mas Jesus fala outra coisa muito pior. Jesus diz que a polícia pode não vir atrás de você e te prender quando você não perdoa alguém, mas Jesus diz que quando eu não perdoo quem falhou comigo, quem me machucou, quem me feriu, quem me decepcionou, Jesus diz aí claramente que nós vamos ser prisioneiros de Satanás e de seus demônios, enquanto a gente não liberar perdão para essas pessoas. Enquanto a gente não liberar perdão, nós vamos sofrer um inferno na nossa vida sentimental, na nossa vida emocional. Há pessoas que estão sendo destruídas por causa desse seu passado, desse passado que vem lá de trás, porque sempre que elas voltam o pensamento lá para trás, elas vão lembrar assim: não, mas o fulano, ele me decepcionou, mas a Beltrana não podia ter feito
feito isso comigo. E então essa memória de dor, essas lembranças da falta de perdão, isso aprisiona, isso mata, isso sufoca, e elas vão alimentando esse ressentimento, uma amargura que nunca passa. E quem traz isso no coração nunca vai encontrar descanso para a sua vida. Trazer o passado de volta é você reavivar a força destrutiva que o diabo operou contra a sua vida. Porque, amados, se nós queremos viver uma vida livre, liberta, nós precisamos perdoar, porque a palavra de Deus diz, o 6º mandamento é: não matarás. Você pode dizer: eu não matei ninguém em vias de fato. Mas se você não liberar perdão de verdade, do seu íntimo, do seu coração, então nós não somos em nada melhores daqueles homicidas que estão hoje cumprindo pena em alguma cadeia ou em alguma penitenciária. O 6º mandamento do Senhor é: não matarás. Diga para o seu irmão do lado: não mate ninguém emocionalmente. Não mate emocionalmente ninguém. Todos nós na vida passamos por momentos complicados. Eu tenho certeza que você é capaz de se lembrar de momentos difíceis em relacionamentos que você teve com algumas pessoas. Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser até dentro da igreja, pode ser em outros locais. Mas se a gente quer ter uma vida abundante, vida de verdade, nós precisamos ser semelhantes ao nosso Pai Celeste. Ele nos perdoou quando nós não merecíamos. Ele nos deu da sua graça quando nós merecíamos justiça. Então, querido, você e eu precisamos obedecer a esse mandamento: não matarás, nem emocionalmente. Em segundo lugar, eu descobri também que há o assassinato cometido por palavras. É verdade. Quando você abre a Bíblia e você vê lá no capítulo 3 de Tiago, o apóstolo Tiago, ele escreve um capítulo inteiro, uma longa exortação sobre o uso da língua. Mas por quê? Porque Tiago sabe que nós podemos cometer assassinato com as nossas palavras. Ele sabe que as nossas palavras, elas podem promover a reconciliação, a aproximação. As nossas palavras, elas podem encurtar a distância entre nós e o nosso semelhante, mas ela também pode ferir, ela pode machucar e até matar as pessoas. Tiago sabe disso, e por isso ele escreve no capítulo 3 uma longa exortação sobre o uso da língua. E é interessante que Tiago não está escrevendo isso para pessoas que não conhecem a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Tiago e você vai ver que ele escreve para pessoas que são crentes em Cristo. Você sabe por quê? Porque muito frequentemente os que estão em Cristo se descuidam das suas palavras. Aqueles que estão fora, longe do Evangelho de Cristo, nem se preocupam com isso. Eles se machucam, eles se ferem, eles se agridem com palavras, eles fazem frequentemente humilhação uns com os outros através da palavra. Mas aqueles que estão em Cristo deveriam ter uma outra conduta. E aqui eu percebo que há muitas pessoas cometendo o assassinato por meio das palavras. Há uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você, que eu li e eu aprendi uma coisa curiosa. Diz que um determinado missionário, ele foi para a aldeia de alguns índios, uma aldeia indígena, e durante muito tempo ele ficou convivendo com os índios e evangelizando os índios. E ele foi conhecendo aquela tribo, e muitas pessoas daquela tribo acabaram se convertendo ao Evangelho. Até que um dia, um índio, muito conhecido entre eles, resistente ao Evangelho, muito brigão, de repente o camarada parece que deu uma guinada, e ele procurou o missionário e disse que gostaria de ser batizado, que ele entendeu a mensagem do Evangelho e ele queria ser batizado. Mas o missionário olhou para ele meio desconfiado, sabendo que ele era um cara brigão, cheio de confusão, que gostava de arranjar algumas dificuldades. O missionário disse para ele o seguinte: olha, eu só vou te batizar quando você não tiver mais inimizade com ninguém, quando você não tiver mais inimigo, quando você não tiver mais nenhum tipo de confusão como essa.
E a história que eu li diz que o índio ouviu aquilo e ele sumiu durante um longo tempo. Sumiu da aldeia. Sumiu. E alguns meses depois, a história diz que ele reapareceu, pedindo novamente ao missionário para poder batizá-lo. Aí o missionário olhou para ele e perguntou para ele se ele já tinha resolvido a situação com os inimigos, porque ele era muito brigão. E o índio respondeu que ele já não tinha mais inimigos, que agora estava tudo bem e que estava tudo resolvido. Aí o missionário se virou para ele e perguntou assim: olha, você então conseguiu se reconciliar com todos eles? Ao que o índio respondeu: não, eu matei todos os meus inimigos, eu não tenho mais inimigo. Ele levou vários meses para matar os caras, mas matou todo mundo. Não tenho mais inimigo, agora o senhor pode me batizar que está tudo bem. Meu amado, a gente acha graça, eu também achei graça dessa história. Agora preste atenção, porque eu vou trazer para dentro do seu coração essa história. Não é assim que nós fazemos também com as outras pessoas? Você, eu, muitos de nós fazemos o mesmo que esse índio. Ah, pastor, como assim? Quantas vezes ao longo da minha vida eu já ouvi muitos de nós dizendo o seguinte: olha, fulano para mim morreu. Que é isso, irmãos? Fulano para mim morreu. Isso é assassinato emocional. Isso quer dizer que nós o eliminamos da nossa vida, que nós o matamos emocionalmente em nosso coração, matamos o outro com palavras, com situações que não são muito adequadas. Nós nos referimos a essa pessoa com palavras e expressões que vão matando ela no nosso coração. Nós matamos com as nossas palavras, matamos sonhos, esperanças e matamos até vidas com as nossas palavras. Há muitos assassinos à solta no nosso meio, pessoas que não chegam à via de fatos, mas pessoas que acabam assassinando os outros, assassinando os sonhos, assassinando a reputação, assassinando o nome das pessoas com as nossas palavras. Gente que mata a honra, que mata a reputação, que faz comentários desagradáveis, que tece comentários horrorosos. O 6º mandamento diz o seguinte: não matarás, inclusive com as palavras. Quantos maridos matam as suas esposas com palavras dentro de casa, duras, irrefletidas? Quantos maridos são broncos e grosseiros dentro de casa e estão machucando e ferindo as suas esposas? Quantas esposas estão também atingindo, sangrando e ferindo os seus maridos porque elas não conseguem controlar a irritação que foi gerada na vida dela lá no trabalho ou com as crianças dentro de casa, e quando o marido chega ou quando os dois chegam do trabalho, acaba descarregando em cima dele? Quantos assassinatos cometemos com palavras? Tenha cuidado com as tuas palavras, que dos teus lábios saiam somente palavras de vida, palavras que edificam, que da sua boca, querido, possa apenas vir palavras que vão promover a reconciliação, a aproximação, a união e não o afastamento. A palavra de Deus diz: não matarás, então não mate com as suas palavras, que as suas palavras sejam palavras de vida, sejam palavras abençoadoras, sejam palavras que vão promover o soerguimento de alguém, sejam palavras que vão promover o encorajamento, a vida onde você está, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, eu também descubro, meus amados, que há os que são assassinos de si mesmo. Olha, quando a Bíblia diz não matarás, talvez alguém não chegue à via de fato, mas há muitos assassinos de si mesmos. O que comete suicídio, por exemplo, ele está quebrando o 6º mandamento. Mas preste atenção, há várias formas de suicídio e muitos são cometidos indiretamente e aos poucos. Muitos cavam a sua própria sepultura, por exemplo, dirigindo um carro em alta velocidade. Uma pessoa que gosta de andar em alta velocidade é uma pessoa que, além de estar
assassinando a si mesmo, ela também é um suicida em potencial contra a vida do outro, porque além de tirar a sua própria vida num acidente que pode acontecer, ela costuma até mesmo matar outros que não tem nada a ver com isso. Outra maneira de suicidar-se não é só através da velocidade. Tem gente que ama a velocidade, mas não é só através da velocidade. Há outro modo de suicidar-se também. Tem gente que é assassino de si mesmo. Por quê? Porque outra forma de se suicidar é pela prostituição. Deixa eu dizer uma coisa para você: preservativos não impedem a AIDS de avançar. Você sabe que a sociedade não está falando muito sobre a AIDS mais, né? Será que a AIDS desapareceu? Sumiu? Acabou? Está matando menos pessoas? Um modo da pessoa assassinar a si mesma é através da prostituição, porque preservativos, eles não impedem a AIDS de avançar. Deus criou o sexo seguro e Ele chamou isso de casamento. Você está me ouvindo? A sociedade civil, secular, que não tem temor de Deus, diz que você tem que fazer sexo seguro. Deus também disse que o sexo seguro é extraordinário, Ele chamou isso de casamento. Fora disso, não tem jeito. Tem muita gente se suicidando, tirando a própria vida, porque tem uma vida de prostituição e acaba contraindo doenças que vão levá-la à morte. Mas tem outra forma da pessoa tirar a vida de si mesmo, de suicidar-se aos poucos, é através do uso de bebida alcoólica. Você tem noção de quantas pessoas morrem no Brasil por causa do uso de bebida alcoólica? São 60 mil acidentes de trânsito, 60 mil acidentes, são 60 mil mortes por ano no trânsito por causa da bebida alcoólica. E alguém quer chegar para mim e dizer que não tem problema a gente tomar um vinhozinho assim, socialmente. Você quer enganar quem? A bebida é uma desgraça. Ela mata a vida de muitas pessoas. Quantos pais enterraram os filhos, quantas mães choraram sobre o cadáver das suas filhas, porque um louco tomado pela cachaça ou embebido por alguma dessas cervejas tiraram a vida de alguém. E você acha que isso é bacana? Isso é um modo de a pessoa suicidar-se. Milhões de pessoas no Brasil sofrem as consequências desse vício. Outra forma da pessoa assassinar a si mesma é através do fumo, do cigarro. Você pode dizer assim: pastor, eu me lembro que quando eu ainda era jovem e não havia tanta essa campanha na sociedade contra o fumo, vocês se lembram quais eram as propagandas mais chiques da televisão, né? Eram aquelas do Marlboro, aqueles cavalos, aquela cena bacana, e o cara, né, e o cowboy fumando, não é? E aquelas propagandas. Pois bem, isso acabou na televisão, praticamente você não vê mais propaganda de cigarros, não vê. Mas sabe, eu descobri que tem muita gente usando um negócio chamado cigarro eletrônico. Não tem esse negócio aí? Você sabe o que eu estava vendo esses dias, lendo uma matéria sobre esse negócio do cigarro eletrônico? Ele é, escute isso, ele é 60 vezes mais perigoso do que o cigarrinho que o cara pita na rua. E tem um monte de gente que usa isso. De vez em quando eu ouço dizer que tem um crente usando cigarrinho eletrônico, que não tem mal, que isso não faz mal, tem um cheirinho de menta, um cheirinho de não sei o quê, e de acolá, até que a pessoa se depara com um câncer de garganta ou de pulmão. Sabe, isso é uma forma de tirar a vida de si mesmo, é assassinar a si mesmo. Deus não nos deu permissão de destruir o nosso corpo. Quem usa essas coisas, quem faz essas coisas, irmãos, está cometendo suicídio. É lento, é vagaroso, é aos poucos, mas é suicídio. Está destruindo a si mesmo, está quebrando o 6º mandamento que ordena: não matarás. E por último, para concluir essa reflexão, eu descobri, em 4º lugar, que há aqueles que são
assassinos da alma. Quando a gente fala, e quando a Bíblia diz não matarás, o Senhor não apenas se referia às vias de fato, quando alguém pega uma arma e tira a vida do seu próximo, mas eu descubro também que há aqueles que são assassinos da alma, e esse tipo de assassinato, ele pode começar acontecendo, sabe onde? Dentro da sua própria casa. O que tem de pessoas que estão praticando o assassinato da alma dentro da sua casa não é brincadeira. Mas pastor, como é que isso acontece? É, por exemplo, quando os pais nunca ensinam os seus filhos os valores da palavra de Deus acerca de Cristo e do Evangelho. São quando os pais, por exemplo, nunca se preocupam em estar ali formatando, investindo na vida espiritual dos seus filhos, nunca os levam para a igreja. Você está muito cansado domingo de manhã para poder estar na escola dominical, então você dorme até mais tarde. A sua criança vai crescendo sem formação bíblica, sem conhecimento da palavra de Deus, e aí quando chega lá na frente, ele está com 14, 16 anos, ele começa a beber, ele começa a usar uma droga, e ele então começa a se rebelar dentro de casa, e você não entende por que isso aconteceu. Aconteceu porque há muitas pessoas que estão assassinando a alma dos seus filhos dentro da sua casa, quando não ensinam para ele o valor, ou para ela o valor da palavra de Deus, quando não os levam à igreja. E então vai acontecer um dia em que, quando a vida acabar, esses filhos estarão no inferno, e eles vão encontrar com seus pais lá também, porque nunca se preocuparam em servir a Cristo, e eles vão levantar o dedo e vão apontar na cara dos pais dizendo: nós estamos aqui sofrendo essa penalidade por sua causa, por sua responsabilidade, porque você nunca nos ensinou a amar a Deus, a conhecer a sua palavra. O Senhor nunca teve tempo e disponibilidade para nos levar à igreja, para conhecer a palavra de Deus. Nós achávamos que o inferno era na terra mesmo, nós achávamos que aqui se faz, aqui se paga, mas agora que nós estamos na eternidade, chegamos num lugar onde nós não temos mais como fugir. Nós estamos queimando no fogo do inferno, e a culpa é sua, a responsabilidade é sua, meu pai, é sua, minha mãe. Quantos pais ouvirão isso um dia? Existem aqueles que são assassinos da alma, e eles começam a assassinar a alma dos seus filhos dentro de casa. Mas uma pessoa também, escute isso, ela pode ser assassina da sua própria alma, da sua própria existência eterna. Ela mata a sua alma quando ela não se arrepende dos seus pecados, quando ela não entrega a sua vida a Jesus Cristo. No tribunal dos homens, quando a gente vai assistir um tribunal de júri por aí, e você entra num fórum, por exemplo, quando alguém confessa o seu crime de assassinato, quase sempre, via de regra, ele é condenado, ele sofre a pena, ele recebe a condenação por aquele ato praticado e pelas consequências que aquele ato trouxe. Mas é interessante que no reino de Deus, quem se arrepende sinceramente e confessa os seus pecados é perdoado. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não seja assassino da sua própria alma. Arrependa-se dos seus pecados, mude de vida, permita que Cristo transforme a sua vida, a sua conduta, mude de caráter, mude de postura. Não assassine a sua própria alma, viva de acordo com a palavra do Senhor Jesus, e você terá vida eterna em Cristo Jesus. O sexto mandamento mostra que Deus nos conhece, sabe perfeitamente quem nós somos, quem você é, quem eu sou, e com esta ordem, não matarás, Deus quer colocar um freio na nossa maldade. Não matar é bem mais do que deixar de dar um tiro em alguém quando você está nervoso ou agitado ou contrariado. Nós matamos por atitudes, por palavras, por omissão, e a pessoa de quem se falou ou de quem a gente falou, e com as palavras nós matamos a honra, a reputação, ela continua viva, mas uma parte dela morreu. Mas nós não podemos matar, diz a palavra de Deus, nem por inteiro e nem por pedaço.
palavra de Deus diz: não matarás. O 6º mandamento ordena não matar. E isso inclui você não matar a sua própria alma. A minha pergunta para terminar nesse momento com você, essa mensagem: você tem obedecido esse mandamento do Senhor? Não matarás. Aí você pode dizer assim: pastor, graças a Deus, não tem sangue nas minhas mãos. Não tem sangue nas suas mãos, mas eu descubro que há muito veneno na sua língua, e ele mata, e ele destrói, e a gente precisa se arrepender dele. Quando Jesus disse não matarás, é para não matar mesmo, nem na via de fato e nem nas emoções do nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Vamos ficar de pé.